Rafael Costa chegou de terno bem alinhado, pronto para comandar uma grande conferência de tecnologia, mas a equipe do hotel o avaliou de cima a baixo e o orientou a esperar do lado de fora. O que aconteceu a seguir deixou toda a empresa atônita. Foi pouco antes das 8 da manhã, quando Rafael desceu de seu sedã preto de luxo em direção à entrada circular do hotel, localizado no centro de São Paulo. Ele ajeitou o punho de seu paletó azul marinho, com o tecido bem cortado refletindo um pouco da luz da manhã, camisa impecável, sapatos italianos elegantes. Cada detalhe de sua aparência exalava propósito e precisão. Mesmo assim, o manobrista permaneceu imóvel, sem dar um passo sequer. Rafael segurava as chaves frouxamente em uma das mãos e observava a cena com calma. O jovem, fingindo checar o celular, desviou o olhar e se dirigiu ao carro estacionado atrás de Rafael. "Ei, você pode estacionar este aqui?" perguntou o manobrista a um colega, indicando Rafael. Sem prestar qualquer atenção, Rafael olhou para as portas de vidro do hotel. Sem letreiros enormes, sem tapete vermelho, apenas vidro impecável e um saguão silencioso. Nada ali sugeria o que estava prestes a acontecer. Ele pegou suas chaves, estacionou o carro sozinho e caminhou pela calçada. Ao entrar pelo portão, notou uma breve mudança no sorriso da recepcionista, que sumiu tão rápido quanto apareceu. "Posso ajudar?" perguntou a mulher no balcão sem levantar os olhos. "Sim, sou o Rafael", respondeu ele. "Estou aqui para a Conferência Tech. Acredito que vocês reservaram a sala vermelha para nós." A recepcionista escaneou rapidamente seu rosto, franziu a testa e voltou a olhar para a tela do computador. "Você trabalha para algum fornecedor?" ela indagou. "Não, sou o diretor executivo", respondeu ele sem hesitar. "Você poderia me pedir que aguardasse do lado de fora por um momento? Ainda estamos organizando o espaço." E acrescentou: "Além disso, serei o palestrante principal." Não houve nenhum pedido de desculpas, nem um momento de reconhecimento. Apenas um sorriso tenso e uma declaração seca. "Ainda não estamos prontos. Por favor, aguarde do lado de fora." Logo, um outro funcionário, um jovem de blazer ajustado, com um radiocolador pendurado no cinto, apareceu atrás dela. Ele olhou Rafael de cima a baixo, como se estivesse conferindo um crachá. "Você é da segurança?" perguntou em tom baixo. "Sou o Rafael Costa", respondeu ele com firmeza. "Eu organizo a conferência de hoje." Depois de um breve silêncio, o jovem inclinou a cabeça em direção à porta. "Só aguarde uns instantes, senhor. Alguém virá buscá-lo." Rafael soltou um suspiro devagar pelo nariz. Já começavam a chegar outras pessoas, ainda alguns investidores cedo, por exemplo. Um deles, um senhor branco de terno xadrez cinza, foi imediatamente recebido com apertos de mão e sorrisos calorosos. Ninguém o fez esperar do lado de fora. Rafael tentou chamar seu olhar, mas o investidor mal o notou e seguiu pelo saguão, acompanhado pela mesma equipe que o mandara esperar. As portas do hotel se fecharam suavemente atrás dele. Agora, parado do lado de fora da entrada principal, Rafael conferiu seu relógio. Eram 9 minutos depois das 8. Seu discurso ainda estava marcado para mais 51 minutos depois. Ele tinha tempo, mas algo fervilhava dentro dele. Não era raiva, era uma determinação fria. Do outro lado da rua, uma mãe empurrava um carrinho em direção a uma padaria, enquanto um ônibus parava com dificuldade na esquina. A vida seguia normalmente, mas Rafael permanecia ali. Um homem que construiu sua empresa do zero, tratado como se não pertencesse por não se encaixar nos padrões esperados. O celular no bolso dele tocou. "Chegou, chefe", disse a voz de seu assistente Eduardo, apenas confirmando. "Já o cumprimentaram?" Rafael olhou fixamente para as portas do hotel, mantendo um tom calmo, não exatamente calmo, mas controlado. A voz de Eduardo soou baixa, porém atenta. "Como assim, não exatamente?" Rafael respondeu.
Disseram para eu esperar do lado de fora. Houve uma breve pausa, sem choque, sem descrença, apenas silêncio. Eduardo conhecia bem Rafael e sabia que, quando ele falava desse jeito, não estava apenas relatando os fatos, estava processando a situação. "Quer que eu vá aí?" perguntou Eduardo. "Não", respondeu Rafael. "Fique com os investidores. Eles chegarão nos próximos 15 minutos. Eu cuido disso." Ele desligou a ligação, ajeitou a gravata e voltou para dentro. Lá, a mesma recepcionista ouviu novamente, mas sua expressão não mudou. "Achei que pedi para o senhor esperar do lado de fora", disse ela enquanto digitava no teclado. "E eu esperei", replicou Rafael de forma direta. "Agora quero falar com o coordenador do evento." "Meu nome é Rafael Costa. Sou fundador e diretor executivo da Costa Tech. Reservamos a Sala Vermelha e 2 andares inteiros das suas suítes para esta conferência." A recepcionista o encarou diretamente, mas não ofereceu nenhum pedido de desculpas. Apenas um breve olhar de dúvida, como se tentasse descobrir se aquilo era uma brincadeira. Após alguns instantes, ela se virou para o jovem de blazer. "Você pode chamar a Raquel do setor de eventos?" Ele acenou e se afastou. Enquanto isso, um carregador passou empurrando um carrinho carregado de malas e pastas. Rafael se afastou um pouco e avistou 2 dos membros do conselho saindo do elevador, cada um ostentando um crachá da Conferência Tech preso aos seus ternos. Eles cumprimentaram um gerente do hotel que parecia ter surgido do nada para apertar as mãos. Rafael levantou a mão discretamente para chamar a atenção do gerente. O homem olhou para ele, hesitou e depois se afastou. "Senhora", disse Rafael com firmeza, retornando ao balcão. "Vou repetir uma vez. Eu não sou hóspede. Não. Estou na segurança e não estou aqui para entregar nada. Sou o responsável por todos que estão hospedados neste prédio. Organizei toda a conferência. Trouxe 60 dos investidores mais influentes do setor de tecnologia do Brasil para este hotel hoje." A recepcionista abriu a boca, mas antes que pudesse dizer algo, o jovem com o rádio voltou. "Ela já está a caminho", disse ele, e após uma pausa acrescentou: "Sério, o diretor executivo?" Rafael esboçou um leve sorriso. "Eu não apenas construí esta empresa, eu a financiei, escrevi a primeira linha de código, assinei o contrato com este hotel e escolhi este local porque acreditava no valor da cortesia profissional." Ambos o encararam por um momento. "Eu gerencio 5 bilhões de reais e quase confiei em vocês para ajudar a expandir esse valor", completou ele. O silêncio que se seguiu não foi de descrença, mas de desconforto. A recepcionista se moveu de forma insegura e então Raquel, do setor de eventos, entrou rapidamente no saguão com uma pasta na mão e já falando. "Senhor Costa, peço desculpas pelo atraso. Não fomos informados de sua chegada. Por favor, me acompanhe. A Sala Vermelha está pronta e o café está sendo servido." Os investidores já se reuniam e a equipe que antes o havia mandado esperar agora se afastava, como se abrisse caminho. Rafael seguiu Raquel, passando pelo balcão, pelo jovem com o rádio e pela recepcionista, cujo rosto agora demonstrava constrangimento. Ele não disse mais nada. Não precisava, pois o que faltava para eles verem não era um homem tentando entrar onde não pertencia, mas um homem que dominava aquele espaço, firme, dando a eles a chance de se redimirem. Eles não aproveitaram essa chance, mas o que aconteceu a seguir não foi uma explosão de raiva, e sim uma lição de dignidade. A lição que Rafael já conhecia muito bem. A Sala Vermelha ficava no fundo da ala de conferências do hotel, além de um corredor decorado com arte moderna e tapetes discretos. Lá dentro, as luzes já estavam suavizadas para a apresentação de abertura, revelando fileiras de cadeiras, um púlpito com o logotipo da Conferência Tech e uma mesinha com garrafas de água e crachás bem organizados. Rafael observou rapidamente o ambiente.
Eduardo estava à frente, testando os níveis de som com o técnico de audiovisual, enquanto os investidores iam chegando, conversando baixinho enquanto tomavam café. Ninguém sabia do que tinha acontecido no saguão. Rafael não foi até o púlpito imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se a uma sala privada, reservada para os palestrantes, e fechou a porta. Em seguida, pegou o celular. "Lia", disse ele quando sua chefe de operações atendeu. "Vamos transferir a conferência." Do outro lado, não houve surpresa. Lia já estava acostumada ao tom dele. "Agora mesmo? Você quer realocar 50 pessoas com menos de 1 hora de aviso? Quer que eu ligue para o Hotel Unique ou para o Windsor?" Continuou ele. "Quero que todos os investidores sejam direcionados para o novo local. Deixe claro que isso não é uma simples mudança de horário. É uma questão de princípio. Explicarei melhor quando tudo estiver organizado. Além disso, cancele o restante da nossa reserva, incluindo as suítes, e acuse a penalidade em meu nome se eles se recusarem." Lia soltou um suspiro controlado. "Entendido. Avise também ao Eduardo para atrasar a abertura e começar a redirecionar os convidados." Rafael desligou a ligação, sem gritos, sem bater no telefone. Apenas uma ação firme e decisiva. Ele se olhou no reflexo da janela escura da sala de descanso. Não se sentia triunfante nem vindicado, sentia apenas cansaço. Cansado de entrar em ambientes onde as pessoas viam tudo, menos quem ele realmente era. Uma batidinha suave soou à porta. "É o Eduardo. Quer revisar os slides?" Rafael balançou a cabeça. Mudança de planos. Eduardo levantou uma sobrancelha. Vamos sair? Já liguei para a mudança." Após um breve instante, Eduardo assentiu, compreendendo a situação. Eles nem sequer tentaram corrigir o erro, não é? "Quer que eu avise o conselho?" perguntou Eduardo. "Eu mesmo falo com eles. Apenas faça com que os convidados comecem a se movimentar e certifique-se de que ninguém agradeça ao hotel na saída." Em poucos minutos, Eduardo passou a mensagem de forma discreta, com apertos de mão e acenos sutis. "Realocação de emergência", sussurrava para um grupo. "Temos um espaço melhor a poucos quarteirões daqui", dizia a outro. "O Sr. Costa explicará tudo." Enquanto isso, Lia coordenava com o novo local, organizando a equipe, transferindo o equipamento audiovisual e ajustando o serviço de catering para o almoço. Rafael voltou à Sala Vermelha apenas uma vez, para buscar suas anotações e seu laptop. Um gerente do hotel finalmente apareceu, com o rosto tenso e uma pasta nas mãos. "Sr. Costa, entendo que houve um mal-entendido na recepção hoje de manhã e quero pedir desculpas sinceras. Nunca foi nossa intenção ofendê-lo." "Vocês não me ofenderam", Rafael interrompeu com tranquilidade. "Vocês se desqualificaram. Não se trata de vaidade, mas de padrões", o gerente piscou. "Podemos consertar isso?" Rafael fechou o laptop e olhou fixamente para ele. "Vocês tiveram a chance." Ele não levantou a voz, nem precisou, pois às vezes o que ecoa mais alto que a indignação é o silêncio. E aquela sala, cheia de investidores de alto nível, poucos instantes atrás, agora esvaziava rapidamente. Ao sair pelo mesmo saguão onde fora mandado esperar, Rafael viu a mesma recepcionista observando-o com os lábios cerrados. O jovem com o rádio já não estava mais por perto. Ele continuou caminhando. Um SUV preto aguardava do lado de fora, e quando o motorista abriu a porta, Rafael entrou. O celular já tocava, mas aquela não era a última cena do dia. Era apenas o começo de uma reação maior. Quando a primeira bandeja de croissants chegou à quase vazia Sala Vermelha, a maioria dos convidados já se reunia no saguão principal do Hotel Windsor, outro estabelecimento de luxo em São Paulo. Diferente do primeiro local, a equipe do Windsor reconhecia Rafael de imediato, como se o esperassem há dias. Enquanto isso, no hotel original, o clima na recepção era de confusão.
A recepcionista ficava verificando a tela, rolando a lista de hóspedes e as reservas dos quartos. Sua testa se franzia enquanto pegava o telefone. Raquel, os convidados da conferência, eles estão saindo. Raquel, a coordenadora de eventos, estava na área de carregamento, ajudando a equipe de audiovisual a empacotar os equipamentos. Como assim, saindo? Perguntou a recepcionista. Quero dizer, as pessoas estão fazendo check-out, cancelando suas chaves. Algumas saíram sem dizer nada. Em menos de 20 minutos, o saguão que antes transbordava apertos de mão e cartões de visita, agora exibia grandes lacunas. As sinalizações da conferência ainda estavam, mas a energia tinha se esvaído como água por uma rachadura no piso. Então, o telefone do gerente tocou. Senhor, a empresa cancelou todas as reservas, suítes, a sala vermelha, o catering, tudo. Ele piscou surpreso. Isso não pode ser. É o dia da conferência. Mas era real e acabara de acontecer. As ligações começaram a chegar em massa. A recepcionista, agora em pânico, tentava chamar a atenção do gerente enquanto equilibrava outra ligação da governança. Um hóspede saiu sem aviso, alguém disse. Um cliente afirmou que não pagará pelo café da manhã de hoje. Fale com o senhor Costa. Outro comentou que um segurança havia informado. O SUV lá fora levou ele e alguns outros. Eles se foram. A cena parecia um efeito dominó, sem gritos, sem acusações, apenas um desaparecer silencioso. No Hotel Windsor, Rafael se posicionou em frente a uma grande tela de projeção em uma sala de conferências iluminada pelo sol. Ele falou devagar, com clareza, sem mostrar qualquer traço de amargura. Antes de começarmos, quero agradecer a todos pela flexibilidade. Sei que a mudança de local foi inesperada, mas acredito que o lugar onde nos reunimos reflete nossos valores. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Escolhi o outro hotel por sua reputação, seu serviço e por estar perto dos seus escritórios. Mas hoje de manhã me lembrei que um saguão elegante e uma classificação 5 estrelas não garantem respeito. Ele fez uma pausa. Fui instruído a esperar do lado de fora 2 vezes por funcionários que sequer perguntaram meu nome. Estacionei meu carro, me apresentei novamente, expliquei quem sou, mas naquele ambiente nada disso importou. Alguns ficaram surpresos, outros não. Deixou o silêncio se instalar. Eu não acredito em gritar, eu não acredito em rebaixar os outros só para provar um ponto. Eu acredito em seguir em frente, e hoje estamos fazendo exatamente isso, num lugar que nos vê, nos ouve e trata nossos negócios com a seriedade que merecem. A plateia aplaudiu, não por piedade, mas por respeito genuíno. Nos fundos, Eduardo observava, de braços cruzados, orgulhoso. Enquanto isso, no primeiro hotel, as sinalizações da conferência estavam sendo removidas, a equipe de manutenção levava os uerienes de café, e a equipe de catering permanecia parada, sem saber se deveria sequer começar a servir a comida. O gerente encarava um documento, a notificação formal da Costa Tech, encerrando o contrato imediatamente. Não houve processos ou ameaças, apenas uma separação limpa e um custo alto. Ele ligou para o gerente geral. Perdemos o evento, disse ele. Os convidados, nós nem os reconhecemos. Ele era o evento. Enquanto o hotel tentava remediar o que havia ignorado, Rafael estava prestes a revelar uma parte de sua história que ninguém esperava. Quando o dia se transformou em fim de tarde, o sol projetava longas sombras pela rua, enquanto Rafael estava sentado no banco de trás do SUV. Seu paletó estava dobrado cuidadosamente ao lado, sem gravata, apenas a gola aberta de uma camisa branca e um olhar cansado. Eduardo estava ao lado, rolando e-mails em seu tablet. Tem certeza de que não quer? Que eu publique uma declaração? Perguntou Eduardo. As pessoas já estão comentando. Um vídeo seu saindo do hotel está circulando.
Rafael balançou a cabeça. Que falem! Não estou aqui para virar notícia. Ele recostou a cabeça enquanto o motor murmurava suavemente. Do lado de fora, crianças pedalavam pela calçada, rindo alto. Uma mulher de jaqueta vermelha ajudava um senhor idoso a sair de um aplicativo de transporte e entrar em uma pequena clínica odontológica. Nada extraordinário, apenas o dia seguindo seu curso. Mas dentro do carro, houve uma pausa. Posso te perguntar uma coisa? Eduardo disse sem desviar o olhar. Diga, por que você não explodiu contra eles? Quero dizer, depois de tudo, eles mereciam. Rafael não respondeu imediatamente. Apenas olhou pela janela e devagar disse: quando eu tinha 19 anos, fui à minha primeira entrevista com um currículo cheio de empregos de verão e um histórico que deveria abrir portas. A recepcionista perguntou se eu estava entregando comida. Sorri, disse que não e esperei 2 horas. E a entrevista nem aconteceu. Eles simplesmente se esqueceram de mim. Eduardo olhou discretamente. Eu poderia ter feito uma cena, mas não fiz. Saí, procurei outra porta e segui em frente. Ele esfregou as mãos como se lembrasse do frio do volante há muitos anos. Passei a primeira parte da minha vida pensando que, se eu conseguisse o bastante, as pessoas parariam de fazer suposições, que diplomas, dinheiro e terno falariam mais alto. Ele olhou para Eduardo. Mas não falam. Eduardo assentiu lentamente. Isso não foi apenas um caso com a recepcionista. Foi um episódio envolvendo todo o hotel. Um momento inteiro. Foi por isso que eu saí, explicou Rafael. Porque eu não precisava provar nada. Não precisava que eles entendessem. Eu queria que quem assistisse visse o que acontece quando você se recusa a implorar por respeito que já conquistou. Ele suspirou, olhando novamente pela janela. Meu pai sempre dizia, você não pode forçar as pessoas a te verem, mas pode escolher onde não vai se esconder. Eduardo recostou-se, deixando aquelas palavras ecoarem. Pararam em um semáforo perto de um outdoor de uma aceleradora de startups. Rostos, jovens, logotipos modernos, designs arrojados. Eduardo sorriu. Quem diria que um dia seríamos nós comandando esses programas em vez de apenas nos candidatar a eles? Rafael sorriu de volta. Todo dia e às vezes ainda parece surreal. O SUV parou em frente ao prédio da Costa Tech, um imponente edifício de vidro, aço e orgulho silencioso. Ao descer, a recepcionista do saguão os cumprimentou com um aceno e segurou o elevador para eles. Eduardo quebrou o silêncio. Você já pensou em contar essa história de quando tinha 19? Talvez, respondeu Rafael. Não para conseguir simpatia, mas para esclarecer, porque as pessoas acham que essas coisas acontecem por acaso. Um dia ruim, um funcionário mal educado, mas nunca se resume a um único momento. É sobre padrões que se repetem e são ignorados. Ele saiu do elevador com a pasta na mão. Você não pode consertar o que as pessoas se recusam a reconhecer, mas pode mostrar como sair dessa situação com dignidade. O que Rafael não imaginava era que sua postura já estava impactando além dele mesmo. No escritório da Costa Tech, a sala de reuniões estava tranquila. Rafael sentava à cabeceira da mesa, acompanhado por 4 membros seniores da equipe e 3 sócios de um fundo de investimento de uma empresa de São Paulo. O investidor limpou a garganta. Todos estão comentando sobre a mudança. Ninguém para de falar sobre isso. Rafael recostou-se um pouco. Isso é um problema para vocês? De forma alguma, respondeu o investidor. Isso nos mostrou mais sobre sua liderança do que qualquer apresentação poderia. Outro investidor assentiu. É raro ver alguém manter essa compostura sob pressão. É disso que vem a confiança verdadeira. Rafael assentiu discretamente, sem demonstrar vaidade. Não se tratava de vencer, mas de nunca jogar conforme regras injustas. Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael caminhava devagar pelos corredores silenciosos do escritório, parando para olhar um quadro branco repleto de rascunhos, recados e
Cálculos. Eduardo estava por perto tomando um café em uma caneca trincada. Você lembra do relatório? Perguntou Eduardo. Lembro sim, respondeu Rafael, deliberadamente omitindo a parte sobre o manobrista desatento. Eles sempre deixam alguma coisa de fora, comentou Rafael. Mas não importa, acrescentou Eduardo. Quem precisa saber já sabe. Rafael voltou a examinar o quadro. Quando construímos esta empresa, não queria que fosse apenas uma fachada. Queria que as pessoas entrassem e se sentissem reconhecidas, não apenas impressionadas. Essa é a diferença. Eduardo assentiu. Agora te veem de verdade. Não, murmurou Rafael. Sempre me viram. Simplesmente nunca esperaram que eu fosse o responsável pelos grandes investimentos. Ele se dirigiu ao seu escritório, desligou as luzes e parou na porta. Vamos continuar construindo. Mas antes de sair para a noite, havia mais uma pessoa com quem ele precisava conversar. Alguém que o lembrasse porque momentos como aquele realmente importam. Na manhã seguinte, Rafael ficou em pé diante das amplas janelas de seu escritório, com uma xícara de café preto fresquinho na mão. O céu estava com um tom prateado, fazendo tudo do lado de fora parecer calmo e distante. Uma batidinha suave soou na porta. Entre, disse ele, sem se virar. A porta se abriu e um jovem entrou. Noah Carter, na faixa dos 20 e poucos, esperto, mas ainda ganhando experiência, um dos analistas juniores da Costa Tech. Ele segurava uma pasta e parecia incerto se aquele era o momento certo. Você disse que queria conversar, disse Noah. Rafael se virou, deu um pequeno aceno e o convidou a sentar do outro lado da mesa. Noah colocou a pasta no colo, sem abri-la, e seus olhos vagaram como se procurassem as palavras certas. Ouvi dizer o que aconteceu no hotel, começou Noah. Alguns de nós comentamos sobre isso no almoço ontem. Rafael ficou em silêncio, por alguns instantes, deixando o clima se estabelecer, não de forma desconfortável, mas de maneira firme. Queria saber, como você faz para não deixar isso te afetar? Como você consegue manter a calma quando tudo está tão evidente? Rafael sorriu levemente. Você acha que eu estava calmo? Perguntou devagar. Não exatamente. Não, continuou. Rafael, eu simplesmente não deixei que vissem a minha irritação. Ele repousou a xícara de café. Sabe, eles notaram quando entrei naquele hotel, um homem, firme, onde eles nunca esperavam. Nada mais importou, nem os negócios, nem os contratos, nem a conferência. Apenas a ideia que eles tinham sobre o que era o poder e quem não pertencia. Noah se inclinou um pouco. Então, por que não confrontá-los? Por que não chamar a atenção e mostrar para todos? Porque o mundo já vê, explicou Rafael. A verdadeira batalha não é provar algo para eles, é mostrar para quem vem depois que você não precisa da aprovação de ninguém para fazer suas escolhas. Você não precisa de permissão para pertencer. Noah assentiu lentamente. Você lidou com tudo com tanta dignidade, comentou. Se eu estivesse no seu lugar, não sei se conseguiria agir com tanta classe. Você não precisa ter todas as respostas, disse Rafael suavemente. Só lembre, nunca troque sua calma pela ignorância alheia. Se eles te julgarem mal, que julguem. Mas sempre garanta que o espaço que você constrói para si mesmo, sua empresa, seu nome e sua equipe, nunca faça ninguém se sentir excluído, acrescentou. Noah absorveu aquelas palavras, pesadas de significado. Isso é o que significa liderar. De verdade, afirmou Rafael. Você não grita com a parede, você constrói uma porta em outro lugar. Eles ficaram alguns instantes em silêncio antes que Rafael se inclinasse e tocasse a pasta que Noah trouxera. O que tem dentro? Ah, é verdade, disse Noah de repente, voltando ao modo de trabalho.
Uma nova proposta da equipe de dados comportamentais. Eles fizeram ajustes com base nas suas observações da semana passada. Rafael abriu a pasta e leu rapidamente a primeira página. Bom, vamos nos reunir com a equipe esta tarde. Noah levantou-se para sair, mas parou na porta. Obrigado, disse ele. Por quê? Por mostrar a gente como seguir em frente sem nunca baixar os próprios padrões. Rafael acenou levemente enquanto Noah se despedia. Lá fora, o trânsito seguia firme, como se nada tivesse acontecido. Mas quem prestou atenção jamais esqueceria. Não se tratava apenas de um homem ou de um hotel. Era sobre cada ambiente onde se vê apenas parte da história. Era sobre a maneira sutil com que o poder se manifesta através de ações, não de reações, e sobre como reescrever as regras sem jamais aceitar o que os outros tentaram impor. Se essa história te tocou, se fez você repensar como se posiciona em lugares que nunca pareceram feitos para você, compartilhe, discuta e lembre que a verdadeira força mora na resiliência silenciosa. No escritório da Costa Tech, a sala de reuniões estava calma. Rafael sentava à cabeceira da mesa, cercado por 4 membros seniores da equipe e 3 sócios de um fundo de investimento de São Paulo. Um investidor limpou a garganta. Todo mundo tem comentado sobre a mudança. Ninguém para de falar disso. Rafael recostou-se um pouco. Isso é um problema para vocês? De jeito nenhum, respondeu o investidor. Isso nos mostrou mais sobre sua liderança do que qualquer apresentação. Poderia, outro investidor assentiu. É raro ver alguém manter essa postura sob pressão. É assim que se constrói a verdadeira confiança. Rafael assentiu discretamente, sem exibir orgulho. Não se tratava de vencer, mas de nunca jogar conforme regras desleais. Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael caminhava lentamente pelos corredores silenciosos do escritório, parando para olhar um quadro branco repleto de rascunhos, recados e cálculos. Eduardo estava ali perto, tomando seu café em uma caneca trincada. Você lembra daquele relatório? Perguntou Eduardo. Lembro sim, respondeu Rafael, omitindo de propósito a parte do manobrista distraído. Eles sempre deixam alguma coisa de fora, comentou Rafael. Mas tanto faz, acrescentou Eduardo. Quem precisa saber, já sabe. Rafael voltou a olhar para o quadro branco. Quando construímos essa empresa, não queria que fosse só fachada. Queria que as pessoas se sentissem reconhecidas e não apenas impressionadas. Essa é a diferença. Eduardo assentiu. Agora te veem de verdade. Não, murmurou Rafael. Sempre me viram. Só não esperavam que eu fosse o responsável pelos grandes investimentos. Ele se dirigiu ao seu escritório, desligou as luzes e parou na porta. Vamos continuar construindo. Mas antes de sair para a noite, havia mais uma pessoa com quem ele precisava conversar. Alguém que o lembrasse do motivo pelo qual momentos como esse são tão importantes. Na manhã seguinte, Rafael ficou em pé diante das janelas do chão, ao teto do seu escritório, com uma xícara de café preto fresquinho na mão. O céu tinha um tom prateado, fazendo tudo lá fora parecer calmo e distante. Uma batidinha suave soou na porta. Entre, disse ele sem se virar. A porta se abriu e um jovem entrou, Noah Carter, na faixa dos 20 e poucos, esperto, mas ainda em aprendizado, um dos analistas juniores da Costa Tech. Ele segurava uma pasta, parecendo incerto se era o momento certo. Você disse que queria conversar, afirmou Noah. Rafael se virou, acenou levemente e indicou uma cadeira do outro lado da mesa. Noah sentou-se, apoiando a pasta no colo sem abri-la, seus olhos vagando em busca das palavras certas. Ouvi dizer o que aconteceu no hotel, começou Noah. Alguns de nós comentaram sobre isso no almoço de ontem. Rafael permaneceu em silêncio por alguns instantes, deixando o ambiente ficar calmo.
não de forma constrangedora, mas firme. Queria saber, como você faz para não deixar isso te afetar? Como consegue manter a calma quando tudo é tão evidente? Rafael sorriu levemente. Você acha que eu estava calmo? Perguntou devagar. Não exatamente. Não, continuou Rafael. Eu simplesmente não deixei que vissem a minha frustração. Ele repousou a xícara de café. Sabe, eles notaram quando entrei naquele hotel. Um homem firme, onde nunca esperavam encontrar alguém. Nada mais importou. Nem os negócios, nem os contratos, nem a conferência. Apenas a imagem que tinham do que era poder e de quem não pertencia. Noah inclinou-se um pouco. Então, por que não os confrontou? Por que não os chamou a atenção para que todos vissem? Porque o mundo já vê, explicou Rafael. A verdadeira batalha não é provar algo para os outros, é mostrar para quem vem depois que você não precisa da aprovação de ninguém para tomar suas próprias decisões. Você não precisa de permissão para pertencer. Noah assentiu lentamente. Você lidou com tudo com tanta classe, comentou. Se eu estivesse no seu lugar, não sei se conseguiria agir com tanta elegância. Não é necessário ter todas as respostas, disse Rafael suavemente. Apenas lembre, nunca troque sua serenidade pela ignorância alheia. Se eles te julgarem mal, que julguem, mas sempre garanta que o espaço que você constrói para si, mesmo sua empresa, seu nome e sua equipe, nunca faça ninguém se sentir excluído, completou. Noah absorveu aquelas palavras, sentindo o peso de cada uma. Isso é o que significa liderar de verdade, disse Rafael. Você não grita com a parede, você constrói uma porta em outro lugar. Ficaram em silêncio por alguns instantes até que Rafael se inclinou e tocou na pasta que Noah havia trazido. O que tem aí dentro? Ah, é verdade, disse Noah repentinamente, voltando ao modo de trabalho. Uma nova proposta da equipe de dados comportamentais. Eles ajustaram tudo com base nas suas orientações da semana passada. Rafael abriu a pasta e leu rapidamente a primeira página. Muito bem, vamos nos reunir com a equipe esta tarde. Noah levantou-se para sair, mas parou na porta. Obrigado, disse ele. Por quê? Por mostrar a gente como seguir em frente, sem nunca baixar nossos padrões. Rafael assentiu suavemente enquanto Noah se despedia. Lá fora, o dia seguia seu curso e o impacto daquela atitude silenciosa começou a se espalhar por todos os cantos do setor. Em reuniões, escritórios e conversas informais, as pessoas começaram a perceber que o verdadeiro poder não está em gritar ou brigar, mas em manter a calma e deixar que as ações falem mais alto que as palavras. O episódio no hotel não foi apenas um incidente isolado, foi um lembrete de que, quando você se recusa a implorar por respeito, você o exige sem dizer uma palavra. Mesmo aqueles que o menosprezavam foram forçados a repensar suas próprias ideias sobre quem realmente tinha lugar de destaque. Em cada encontro e em cada conversa após aquele dia, a história de Rafael se tornou um exemplo de liderança genuína. Colegas comentavam como uma resposta tranquila e determinada podia ser mais poderosa que uma reação explosiva. Sua postura firme demonstrava que integridade e dignidade pesam mais que qualquer manifestação de raiva. Não se tratava de vencer uma discussão, mas de manter o respeito próprio e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre como você se posiciona em espaços que nunca pareceram feitos para você, compartilhe e converse sobre ela. Lembre-se sempre, a verdadeira força reside na capacidade de se manter firme e respeitoso, mesmo quando o mundo ao redor tenta te diminuir. No escritório da Costa Tech, a sala de reuniões estava silenciosa. Rafael estava à cabeceira da mesa, cercado por 4 membros seniores da equipe e 3 sócios de um fundo de investimento paulista.
Um investidor limpou a garganta. Todo mundo tem comentado sobre essa mudança. Ninguém para de falar. Rafael recostou-se um pouco. Isso é um problema para vocês? De jeito nenhum, respondeu o investidor. Isso nos mostrou mais sobre sua liderança do que qualquer apresentação poderia. Outro investidor assentiu. É raro ver alguém manter essa postura sob pressão. É assim que se constrói a verdadeira confiança. Rafael assentiu discretamente, sem demonstrar orgulho. Não se tratava de vencer, mas de nunca aceitar jogar conforme regras injustas. Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael caminhava devagar pelos corredores silenciosos do escritório, parando para observar um quadro branco repleto de rascunhos, recados e cálculos. Eduardo estava ali perto, tomando seu café em uma caneca trincada. Você lembra do relatório? Perguntou Eduardo. Lembro sim, respondeu Rafael, deliberadamente omitindo a parte sobre o manobrista distraído. Eles sempre deixam algo de fora, comentou Rafael. Mas tanto faz, disse Eduardo. Quem precisa saber, já sabe. Rafael voltou a olhar para o quadro branco. Quando construímos essa empresa, eu não queria que ela fosse apenas uma fachada. Queria que as pessoas se sentissem reconhecidas, não apenas impressionadas. Essa é a verdadeira diferença. Eduardo assentiu. Agora te veem de verdade. Não, murmurou Rafael. Sempre me viram, só não esperavam que eu fosse o responsável pelos grandes investimentos. Ele se dirigiu ao seu escritório, desligou as luzes e parou na porta. Vamos continuar construindo. Mas, antes de sair para a noite, havia mais uma pessoa com quem ele precisava conversar. Alguém que o lembrasse, porque momentos como aquele são tão importantes. Na manhã seguinte, Rafael ficou em pé diante das janelas do chão ao teto do seu escritório, com uma xícara de café preto fresquinho na mão. O céu estava com um tom prateado, fazendo tudo do lado de fora parecer calmo e distante. Uma batidinha suave soou na porta. Entre, disse ele sem se virar. A porta se abriu e um jovem entrou. Noah Carter, na casa dos 20 e poucos, esperto, mas ainda aprendendo, um dos analistas juniores da Costa Tech. Ele segurava uma pasta parecendo incerto se aquele era o momento certo. Você disse que queria conversar, afirmou Noah. Rafael se virou, deu um leve aceno e indicou uma cadeira. Do outro lado da mesa, Noah sentou-se, apoiando a pasta no colo sem abri-la, seus olhos vagando em busca das palavras certas. Ouvi dizer o que aconteceu no hotel, começou Noah. Alguns de nós comentaram sobre isso no almoço de ontem. Rafael permaneceu em silêncio, por alguns instantes, deixando o ambiente ficar firme, não de forma constrangedora, mas com naturalidade. Queria saber como você faz para não deixar isso te afetar, como consegue manter a calma quando tudo é tão evidente. Rafael sorriu, suavemente. Você acha que eu estava calmo? Perguntou devagar. Não exatamente. Não, continuou Rafael, eu simplesmente não deixei que vissem minha frustração. Ele repousou a xícara de café. Sabe, eles notaram quando entrei naquele hotel. Um homem firme onde jamais esperavam encontrar alguém. Nada mais importou, nem os negócios, nem os contratos, nem a conferência, apenas a imagem que tinham do que era poder e de quem não pertencia. Noah inclinou-se um pouco. Então, por que não os confrontou? Por que não os chamou a atenção para que todos vissem? Porque o mundo já vê, explicou Rafael. A verdadeira batalha não é provar algo para os outros, é mostrar para quem vem depois que você não precisa da aprovação de ninguém para tomar suas próprias decisões. Você não precisa de permissão para pertencer. Noah assentiu lentamente. Você lidou com tudo com tanta classe, comentou. Se eu estivesse no seu lugar, não sei se conseguiria agir com tanta elegância. Não é necessário ter todas as respostas, disse Rafael suavemente. Apenas lembre,
Nunca troque sua serenidade pela ignorância dos outros. Se eles te julgarem mal, que julguem, mas sempre garanta que o espaço que você constrói para si mesmo, sua empresa, seu nome e sua equipe nunca faça ninguém se sentir excluído, completou. Noah absorveu aquelas palavras, sentindo o peso de cada uma. Isso é o que significa liderar de verdade, afirmou Rafael. Você não grita com a parede, você constrói uma porta em outro lugar. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Rafael se inclinou e tocou na pasta que Noah havia trazido. O que tem dentro? Ah, é verdade, disse Noah de repente, voltando ao modo de trabalho. Uma nova proposta da equipe de dados comportamentais. Eles ajustaram tudo com base nas suas orientações da semana passada. Rafael abriu a pasta e leu rapidamente a primeira página. Muito bem, vamos nos reunir com a equipe esta tarde. Noah levantou-se para sair, mas parou na porta. Obrigado, disse ele. Por quê? Por mostrar a gente como seguir em frente sem jamais baixar nossos padrões. Rafael acenou levemente enquanto Noah se despedia. Lá fora, o movimento seguia firme, como se nada tivesse acontecido, mas quem prestasse atenção jamais esqueceria. Aquilo não se tratava apenas de um homem ou de um hotel. Era sobre cada ambiente, onde se vê somente uma parte da história. Era sobre a forma sutil com que o poder se manifesta por meio das ações e sobre reescrever as regras sem jamais aceitar o que os outros tentaram impor. Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre como se posiciona em espaços que nunca pareceram feitos para você, compartilhe, discuta e lembre que a verdadeira força está na resiliência silenciosa. No escritório da Costa Tech, a sala de reuniões estava serena. Rafael sentava à cabeceira da mesa, rodeado por 4 membros seniores da equipe e 3 sócios de um fundo de investimento paulista. Um investidor limpou a garganta. Todo mundo tem falado sobre essa mudança, ninguém para de comentar. Rafael recostou-se um pouco. Isso é um problema para vocês? De jeito nenhum, respondeu o investidor. Isso nos mostrou mais sobre sua liderança do que qualquer apresentação poderia. Outro investidor assentiu. É raro ver alguém manter essa postura sob pressão. É assim que se constrói a verdadeira confiança. Rafael assentiu discretamente, sem demonstrar orgulho. Não se tratava de vencer, mas de nunca aceitar jogar conforme regras injustas. Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael caminhava lentamente pelos corredores silenciosos do escritório, parando para observar um quadro branco repleto de rascunhos, recados e cálculos. Eduardo estava ali, tomando seu café em uma caneca trincada. Você se lembra do relatório? Perguntou Eduardo. Lembro, sim, respondeu Rafael, deliberadamente omitindo a parte sobre o manobrista distraído. Eles sempre deixam algo de fora, comentou Rafael. Mas tanto faz, acrescentou Eduardo. Quem precisa saber já sabe. Rafael voltou a olhar para o quadro branco. Quando construímos essa empresa, não quis que ela fosse apenas uma fachada. Queria que as pessoas se sentissem reconhecidas, não apenas impressionadas. Essa é a verdadeira diferença. Eduardo assentiu. Agora te veem de verdade. Não, murmurou Rafael. Sempre me viram, só não esperavam que eu fosse o responsável pelos grandes investimentos. Ele se dirigiu ao seu escritório, desligou as luzes e parou na porta. Vamos continuar construindo. Mas antes de sair, para a noite, havia mais uma pessoa com quem ele precisava conversar. Alguém que o lembrasse do porquê momentos como esse são tão importantes. Essa foi a história que transformou não só um dia, mas o rumo de muitos que passaram a enxergar o verdadeiro significado de liderança e respeito.